E o nosso assunto de hoje é a fibromialgia e também a lúpus. Esse assunto, essas doenças, elas se enquadram no mês de conscientização, né, que é o Fevereiro Roxo. Falamos essa semana sobre Alzheimer, inclusive a reportagem, a matéria sobre esse assunto está disponível no nosso canal no YouTube, o youtube.com/SagresTV. E a partir de agora nós recebemos a médica reumatologista Ana Silvia Gonçalves Reis. Ela que vai falar para a gente sobre esse assunto, vai tirar as nossas dúvidas, vai trazer a conscientização. Seja bem-vinda, doutora Ana Silvia. Boa tarde, muito obrigada, Jordana. Agradeço a sua participação aqui no Sagres em Tom Maior. Então, primeiramente, doutora Ana, queria que você falasse para a gente qual que é a diferença, se há diferença, né, entre a fibromialgia e a lúpus. Certo. As duas doenças, elas são englobadas na área da reumatologia, porém, elas podem ter algumas manifestações parecidas, mas elas são um pouquinho diferentes. A fibromialgia, ela é uma doença que interfere mais ou menos, atinge 4% da população mundial, sendo mais vista nas mulheres, e ela se caracteriza por uma dor no corpo todo, associado à fadiga, distúrbios do sono e distúrbios de humor, como depressão e ansiedade. Ela pode acometer dores articulares também, porém a fibromialgia ela é uma doença não inflamatória e ela também não causa deformidades. O lúpus é uma doença que afeta mulheres na idade fértil, que pode estar associado também a um quadro de dor articular, dor muscular, porém ela é uma doença autoimune. E o que seria isso? É uma doença que o corpo produz células contra o próprio corpo, causando inflamações. Então, a diferença principal entre a fibromialgia e o lúpus é essa. O lúpus sendo uma doença autoimune e a fibromialgia sendo uma doença englobada na parte do reumatismo de partes moles, que faz essa questão das dores musculares e articulares, mas não tem inflamação. Doutora Ana, o principal sintoma dessas doenças é a dor, é isso? Isso. As duas doenças, elas podem estar causando esse quadro de dor. Na fibromialgia, a doença, ela não tem nenhum exame complementar que mostre e que justifique esse quadro de dor aumentado. O que se mostra nos estudos é que ela, lá no cérebro, produz mais substâncias que vão intensificar a dor. Por isso que pacientes com fibromialgia sentem dores até com estímulos que não são dolorosos. Às vezes, com um abraço, eles podem sentir dor. Às vezes, de encostar, eles têm uma sensibilidade maior do que uma pessoa que não tem a fibromialgia. Isso por conta de produções de neurotransmissores, que são essas substâncias lá no cérebro, que vão intensificar essa dor. E como que essas doenças surgem no corpo da pessoa? Certo. Existem fatores genéticos. Pacientes com fibromialgia têm 8 vezes mais chance de desenvolver a doença se tiver alguém na família. Tem o fator hormonal, então as duas doenças elas vão aparecer mais nas mulheres, principalmente na faixa etária entre 30 e 55 anos, mas pode acometer em qualquer idade também. E existem os fatores externos, como o estresse pode desencadear, infecções virais também podem desencadear em quem tem já a genética predisposta para isso. E é possível ter lúpus e fibromialgia de uma só vez? Sim, com certeza. As doenças elas são independentes, mas podem vir numa mesma pessoa. Mas coitada. Por isso que é importante ter essa avaliação para nós podermos diferenciar entre o quadro inflamatório e o quadro não inflamatório. Mas se você tem lúpus, não significa que você não pode ter fibromialgia e vice-versa. Tá certo. E como que funciona o tratamento? Aliás, é possível prevenir essas doenças? Sim, nós sempre recomendamos uma alimentação saudável, sempre com ferro, cálcio, vitamina B. Fazer também exercícios regulares, o controle do peso, todas essas situações, elas podem prevenir as doenças, de uma forma geral. A fibromialgia, ela melhora muito com o tratamento não medicamentoso, que seria exercício físico regular, principalmente a musculação
e um exercício aeróbico, como uma caminhada, bicicleta, corrida. Eu costumo conversar com os pacientes e sempre adequar um exercício onde vai trazer prazer para aquela pessoa, porque cada um vai se adaptar de uma maneira diferente. Então, eu falo, de repente, pensar num yoga, numa dança, um pilates, aquilo que o paciente conseguir fazer com regularidade e com frequência que vai trazer um objetivo adequado. No lúpus é interessante também a prática de exercício físico para reduzir esse processo inflamatório. Em relação aos tratamentos, as doenças elas têm tratamentos diferentes. Como a fibromialgia ela é uma doença não inflamatória, o tratamento dela vai incluir relaxantes musculares, antidepressivos e neuromoduladores, além de um acompanhamento regular com psicólogo e com psiquiatra. Também é fundamental para o sucesso desse tratamento da paciente, trazendo uma qualidade de vida adequada e fazendo um maior controle da dor. Em relação ao lúpus, vai depender da manifestação que o paciente vai estar tendo. Então, o tratamento ele vai englobar desde o uso de corticoides, hidroxicloroquina e outros imunossupressores, dependendo do acometimento sendo mais grave de algum órgão. Doutora Ana, falando especificamente da fibromialgia, quero convidar a senhora para conferir agora um depoimento que é da Gabriela Randan. A Gabriela Randan, ela é defensora pública do estado de Goiás, ela é coordenadora do NUDEM, que é o Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública, e ela tem fibromialgia. Então, ela explica para a gente um pouco como que isso afeta na rotina dela e quais são os tratamentos que ela está usando. Vamos conferir. Olá, eu sou a Gabriela, eu sou defensora pública do estado de Goiás e atualmente eu tenho a função de coordenadora do Núcleo de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher. E também sou portadora de fibromialgia. E alguns dos sintomas mais presentes na minha vida em razão da fibro são as dores musculares, né? Dores em todos os pontos gatilhos, dificuldades com sono, fadiga, problemas de memória, problemas gastrointestinais, né? Tudo isso aí potencializado pela fibromialgia. Mas eu considero que o meu tratamento é um sucesso. Hoje eu consigo levar uma vida equilibrada, de modo que hoje mesmo eu estou aqui falando com vocês sorridente, estou fora de crise, né? E não tem jeito. Para ter sucesso no tratamento é uma série de fatores. Hoje eu consigo fazer atividade física, ter uma boa alimentação, ter um sono reparador, e isso aí é o básico do tratamento da fibromialgia. Não tem como falar em sucesso do tratamento fibromiálgico sem esses 3 pilares. E aí eu acrescento ainda a terapia, psicoterapia, né? Eu também faço psicoterapia. Em alguns casos, a pessoa fazer fisioterapia também é bom. Eu faço também, eu alterno aí um tratamento de acupuntura e aplicação de ozônio, que dão muitos bons resultados para mim. No meu caso, o ozônio e a acupuntura, eles são fantásticos. Embora eu saiba que o ozônio é experimental, né, tem tudo isso, mas para o meu caso concreto é muito bom, principalmente o ozônio na forma de autohemoterapia, aquele que se tira o sangue, trata o sangue com ozônio e depois reinjeta. Eu tenho tido bastante sucesso, principalmente no que tange a diminuição da fadiga crônica e da fraqueza muscular. E eu tive, gente, que readaptar a minha vida, de modo que hoje em dia eu tento fazer tudo mais devagar, né? Tento não levar aquela vida frenética, né? Que às vezes o dia a dia nos impõe. Eu que sou defensora pública, sou mãe, enfim. Mas eu tento levar uma vida mais tranquila, assim, né? Na medida do possível, tentando fazer as coisas mais devagar. E o que me ajudou muito no sono reparador foi o uso dos óleos essenciais. Isso aí é um tratamento alternativo que eu também deixo a dica para vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada a Gabriela Randan, ela que é defensora pública, né, coordenadora do NUDEM, o Núcleo de Defesa da Mulher, aqui em Goiás. E, doutora Ana,
Um ponto aqui que eu fiquei com bastante dúvida no depoimento da Gabriela, que ela fala que sentiu dor nos pontos gatilhos. E o que são esses pontos gatilhos da fibromialgia? Os pontos gatilhos, eles eram conhecidos também como tender points. Há alguns anos, eles eram utilizados para o diagnóstico da fibromialgia, que eram pontos ao longo do corpo, ao todo de 18 pontos, onde eles eram 11 pontos positivos desses 18, eles faziam o diagnóstico da fibromialgia, ou seja, o médico, ao longo do exame físico, iam fazendo a palpação desses pontos ao longo do corpo, e onde o paciente falasse que estava com dor, aí se tivesse a soma de 11 pontos, já era o diagnóstico de fibromialgia. Atualmente, nós não usamos mais esse diagnóstico como critério, porque ele era sensível, mas não era muito específico para o diagnóstico da doença. Hoje nós associamos a dor muscular, tanto nos membros superiores, membros inferiores e no corpo, né, abdômen, peito e costas. Se tiver dor nesses 4 quadrantes, associado a essas alterações do sono, alterações da memória, os distúrbios cognitivos e a questão da alteração do humor. Então, o diagnóstico ele mudou um pouquinho, mas ficou mais sensível, mais específico também para esse diagnóstico da fibromialgia. Doutora Ana, eu tenho certa convivência com 2 pessoas que têm fibromialgia. Uma delas é a Gabriela Randan, que apresentou o depoimento para a gente, que ela costuma estar bem, estar mais sorridente, estar mais leve. E a outra pessoa é a Paula. A Paula costuma estar bem mais cansada, sempre com um semblante mais decaído. Parece que ela está sempre com dor. Então, essa questão da fibro, ela varia de pessoa para pessoa, né? Tem gente que sente com mais intensidade. Quais são as intensidades, as maneiras que a fibromialgia pode aparecer no organismo da pessoa? Certo. Jordana, a doença ela pode se manifestar de várias formas. Cada pessoa ela pode sentir de uma maneira. Tem pacientes que relatam que tem dor do fio do cabelo até a pontinha do pé. Pacientes que relatam dores em pontada, em facada, formigamento, dores que andam pelo corpo, dores com peso, com cansaço naquela musculatura. Tem alguns que falam que tem dor óssea também e dor articular, movimentação, sensação de inchaço. Então, essa dor ela é muito variável, tanto de paciente para paciente, quanto pode variar também na mesma paciente ao longo da vida. A Gabriela deu um depoimento muito interessante e reforçando tudo que eu falei, que a abordagem não farmacológica, não medicamentosa, dá um resultado muito satisfatório. Então, eu costumo conversar com quem tem fibromialgia que esse compromisso com a doença e o entendimento que você possui uma doença crônica, que não tem controle, que tem controle, mas não tem cura, é fundamental para o sucesso do seu tratamento. Então, psicoterapia, fazer um exercício que vai te trazer prazer, vai melhorar a sua fadiga, melhora a dor, melhora o sono, dá mais disposição ao longo do dia e também melhora o humor. Então, cada pessoa vai sentir essa dor de uma maneira diferente e de intensidades também variáveis. Doutora Ana, então lúpus e fibromialgia são doenças que não somem com o tratamento? Não, elas podem ter períodos onde vão estar bem controladas, mas vão ter períodos também que elas podem ter algum gatilho para que, no caso do lúpus, ela entrar em atividade e a fibromialgia que vai ter sintomas. Então, pode falar. Não, pode primeiro. Então, nós precisamos sempre avaliarmos isso de uma maneira individualizada, vendo o melhor tratamento para cada caso, fazendo o acompanhamento regular, as consultas com a reumatologista e tomando os medicamentos e fazendo todas essas outras medidas para poder ter um sucesso nessa qualidade de vida e no controle da dor. O estresse, ele pode estar relacionado ao aumento dessas dores? Sim, o estresse está muito relacionado ao aumento das dores. Tanto que já se demonstrou que quando existe o estresse, aumenta aquela produção dos neurohormônios que promovem maior quadro de dor. Por isso que é tão importante a psicoterapia para a paciente ter o autoconhecimento e perceber quais são aqueles gatilhos para levar à dor. Certo.
E a lúpus, ela é considerada uma doença rara? O lúpus, ele tem vindo nos últimos 20 anos sendo diagnosticado de uma maneira mais precoce e sendo mais prevalente na população mundial. Pelo fato de ter um maior conhecimento da doença, tanto pelos médicos clínicos, quanto pela reumatologia está sendo mais divulgada também. Então, estão existindo mais casos de lúpus. E nós estamos tendo também o lúpus, a mortalidade no lúpus sendo reduzida, pelo tratamento estar sendo mais adequado, por nós termos esse conhecimento maior da doença. É um outro ponto até que a senhora citou. Tanto a fibromialgia quanto o lúpus, eles podem levar à morte? Se sim, o que acontece, né, no organismo? O que acontece na, talvez, falta de tratamento que chega a esse ponto? Não, a fibromialgia não aumenta a mortalidade, não tem isso descrito na literatura, por ela não se tratar de uma doença inflamatória. O lúpus, quando ele não é tratado e se tiver acometimentos renal, neurológico, acometimento pulmonar, existe uma gravidade maior nessa doença. Se ela for diagnosticada de uma maneira precoce, as complicações em decorrência da doença são reduzidas. Caso esse diagnóstico demore muito a ser realizado, a mortalidade aumenta, de acordo com a gravidade e com o grau de comprometimento de cada órgão. Doutora Ana, e é possível dar uma chave para viver bem com essas doenças? A grande questão que eu sempre converso com os meus pacientes no consultório é ter esse entendimento, saber que a doença não tem cura, mas tem o controle, que a participação dele ativa no tratamento é fundamental para um sucesso dessa terapêutica e um sucesso para a qualidade de vida. Tentar compreender mais a doença, sempre na consulta, buscar tirar todas as dúvidas, seguir as orientações da sua reumatologista e tentar viver bem com isso, tentar conviver com essa situação, promovendo esse autoconhecimento, sabendo o que pode fazer ter esses gatilhos de dor e, com isso, a aceitação da doença. Então, que dessa maneira existe uma forma mais leve de conduzi-la. E tanto a fibromialgia quanto a lúpus, há maior incidência, por exemplo, no homem ou na mulher? As duas doenças, elas são mais prevalentes nas mulheres. A fibromialgia é 9 vezes mais em mulheres do que nos homens, podendo ter esse fator hormonal associado também. E o lúpus varia de 9 a 15 mulheres para um homem. Também é mais frequente em nós mulheres. Sendo mais frequente nas mulheres, essas doenças elas podem afetar a fertilidade? Não. Antigamente se pensava que o lúpus poderia ter, quem tinha lúpus teria dificuldade para engravidar. Isso já caiu por terra, não atrapalha na fertilidade, nem a fibromialgia e nem o lúpus. Certo. Doutora, outro ponto. Há estudos recentes relacionados ao tratamento dessas doenças? A Gabriela até citou o ozônio. Existem umas terapias que elas são bem estabelecidas já na literatura. O que eles mais enfatizam é a questão da prática do exercício físico, tanto a questão de exercícios aeróbicos quanto a musculação, onde vão promover mesmo substâncias de prazer lá no cérebro, que são as endorfinas, esses neurohormônios que vão trazer esse prazer e com isso vão reduzir muito a dor. O yoga é uma modalidade interessante também, que vai auxiliar nesse controle emocional. A meditação também é muito recomendado. Tai Chi Chuan também é recomendado pelo consenso brasileiro de fibromialgia e várias outras abordagens. O importante é sempre nós pensarmos de uma maneira individualizada e adequarmos o exercício e essas terapias alternativas ao perfil da paciente, porque a constância e a frequência que vai ser o mais importante para que seja benéfico.
Nós estamos conversando com a médica reumatologista Ana Silva Gonçalves Reis. Doutora Ana, para a gente encerrar, queria que você fizesse o alerta para quem está nos acompanhando e tem algum familiar, algum amigo que possui tanto a lúpus como a fibromialgia. Como que a família deve lidar com esses momentos? Certo. Então, um recado para os familiares dos portadores de pacientes com fibromialgia e lúpus. São doenças que vão trazer muita alteração no humor. As pacientes, elas ficam muito sensibilizadas, então o apoio de vocês para o controle adequado dessa doença e para que o tratamento dê certo é muito importante, principalmente no caso da fibromialgia, onde realmente não existem exames que comprovam a doença, mas a doença existe, ela é real e muitas vezes as fibromialgicas são pouco compreendidas, principalmente na família. Então, eu venho deixar esse recado, falando para os pacientes não desanimarem, sempre se esforçarem e pensarem que amanhã vai ser um dia diferente, amanhã temos novas oportunidades de melhorar e conseguir controlar o quadro de dor. E os familiares têm que dar esse apoio, que isso é muito importante. A família trazendo todo esse suporte, os pacientes tendem a ter um controle melhor da doença. Doutora Ana, muito obrigada pelos esclarecimentos. A sua participação aqui no Sagres em Tom Maior, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, Jordana. Uma boa tarde. Ótima tarde para a doutora Ana. Nós conversamos com a médica reumatologista Ana Silva Gonçalves Reis. Vale lembrar que seja qualquer doença, hoje falamos especificamente de fibromialgia e também da lúpus, nós temos que ter empatia com o próximo. Nós temos que ter essa compreensão com quem é portador dessa doença, porque nós não conhecemos a realidade do outro. Essa entrevista na íntegra você confere lá no nosso YouTube, o youtube.com/SagresTV. Também vai estar disponível lá no sagresonline.com.br.